Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software com mais de 12 anos de experiência no mercado e fundador do programa de testes e qualidade de software, que é um treinamento que ajuda você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. E dentro desses episódios aqui, eu trago a vocês algumas das principais dicas para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e conseguir ser melhor remunerado por isso. Por isso, é extremamente importante que cada um de vocês que assistem esses vídeos tenham aí pertinho de você um lugar onde você possa fazer suas anotações e, principalmente, quais são as próximas ações que você precisa fazer para conseguir, então, alcançar esse objetivo. Beleza? Dentro do episódio de hoje, a gente vai falar sobre como trabalhar em testes de software sem ter experiência. E eu quero começar esse episódio tentando explicar para vocês aqui um pouco mais sobre o que o mercado considera como sendo experiência. Vamos lá. Quando você tem a oportunidade de trabalhar formalmente para uma empresa com a disciplina de teste de software, ou seja, atuando como um analista de testes, ou como QA, ou como, qualquer tipo de papel que esteja marcado de alguma forma na sua vida profissional. Vou falar aqui quais são as formas que geralmente isso acontece, né, que são as formas mais tradicionais do mercado. A carteira assinada ou um contrato PJ com uma empresa. Ok? Então essas são as duas formas que o mercado geralmente considera como sendo as tradicionais. Ou seja, ou você realmente começou a trabalhar em uma empresa e teve lá a sua carteira de trabalho assinada pelaquela empresa e você está trabalhando lá dentro da empresa como alguém que testa softwares, tá? E isso nem precisa especificamente na carteira estar escrito que você foi um analista de testes, analista de qualidade. Não, pode ser que você estava lá na empresa na sua carteira de trabalho, o cargo de analista de desenvolvimento de software, por exemplo. Mas dentro do seu dia a dia, você trabalhou com testes. Você consegue contar histórias de como foi o trabalho que você executou durante essa sua passagem por essa empresa. Então, se você teve essa experiência, né, de ser contratado por uma empresa e de lá dentro desempenhar o papel de teste de software, né, e você possa realmente falar sobre como era a sua atuação ali dentro, isso o mercado já considera como sendo experiência. E tem ainda a outra experiência, que é a de quando você, né, foi contratado por uma empresa, mas como PJ. Se você não conhece esse termo PJ, vou explicar rapidinho. PJ é quando, ao invés de você ser contratado por uma empresa, né, através de assinar a sua carteira de trabalho, a empresa te pede que você abra uma empresa. Então você vai lá, abre uma empresa, que é uma empresa sua, né? Tem também alguma variação disso, em alguns lugares que eu já trabalhei, ao invés de eu ter que abrir uma empresa minha, eu fazia parte de uma outra empresa, sabe? Então, certo é que uma outra empresa que prestava serviço de teste. Certo é que você precisa ter uma empresa, né, na qual você faz parte. E aí, uma vez que você está nessa empresa na qual você faz parte, o que vai acontecer é que você vai passar a prestar serviço para a empresa que quer te contratar. Então, ao invés de você ser contratado de maneira, né, pela CLT, você cria uma empresa sua e a sua empresa presta serviço para aquela determinada empresa. E o que você tem, né, de formalização dessa relação é um contrato de trabalho. Um contrato de prestação de serviço que equivale a um contrato de trabalho, entendeu? Onde está escrito lá tudo, quais vão ser as responsabilidades suas perante a empresa e da empresa, né, perante você também. Beleza? Então, mais ou menos assim que funciona esse trabalho PJ. O trabalho PJ também é considerado pelo mercado como sendo uma experiência válida, né? Então, ou você é contratado, ou você cria uma empresa e presta serviço para aquela outra empresa. Mas em qualquer uma dessas duas aqui, para que você exercite qualquer uma dessas duas, primeiro tem algo que precisa acontecer. Sabe o que é?
você precisa ter sido contratado. Tanto o CLT quanto o PJ, você precisa receber um sim de uma empresa que te diz, olha, você vai trabalhar aqui comigo. E aí, depois disso, que você vai ter, então, a oportunidade de trabalhar com teste de software lá dentro e ganhar experiência. Todo mundo entendeu até aqui, né? Beleza. Então, bom, Júlio, se eu entendi direito, eu posso, então, demonstrar minha experiência através de um trabalho CLT ou de um trabalho PJ, mas que, né, para que eu consiga, então, ter essa experiência, então, eu preciso ter recebido um sim de uma empresa que me disse, Júlio, sim, eu aceito você aqui para trabalhar na minha empresa, vou te pagar aqui um salário X. Beleza? O que tem acontecido no mercado ultimamente? Muitas empresas colocam lá o papel abrem lá uma vaga de trabalho para dentro do seu time. E essa vaga de trabalho é uma vaga de trabalho para alguém que está iniciando na área, é um júnior. Tá? Então a vaga para você é uma vaga de júnior. Só que na vaga de júnior, você vai olhar lá a descrição da vaga e está lá escrito assim, ó, pré-requisito, experiência em testes. Aí você pensa assim, para que eu possa ter experiência em testes, alguém já tem que ter me contratado. Mas se eu tenho que ser contratado antes, então por que estão me pedindo experiência? Estão entendendo o que eu quero dizer? Como é que uma vaga de júnior, entende? Como é que uma vaga de júnior está pedindo que a pessoa tenha experiência, sendo que ela está começando agora na área, entendeu? Existem algumas respostas para isso e também até algumas justificativas, tá bom? Então eu vou discutir um pouquinho sobre elas só para que você possa entender melhor um pouco o porquê que isso acontece. Muitas empresas contratam profissionais de testes enquanto eles ainda estão na faculdade. Então você está na faculdade, você vai lá e submete para trabalhar e fazer um estágio. E nesse estágio você recebe experiência em teste de software. E aí, então, quando chega um cargo de júnior, que é diferente do cargo de estagiário, a pessoa que já teve a oportunidade de trabalhar como estagiário em testes consegue, então, já demonstrar sua experiência, né? Porque ela tem ali um contrato de trabalho, né? Até é interessante falar disso, o contrato de estágio também vale como sendo experiência, se você trabalhou como testes mesmo, né? Então, o mercado vai lá e fala, bom, estagiários conseguem entrar aqui nessa vaga de júnior, por quê? Porque já tiveram experiência. Entretanto, tem um montão de gente que está vendo na área de teste de software hoje uma grande oportunidade de conseguir migrar para a área, né? Entretanto, são pessoas que não fizeram, né, um curso superior em tecnologia e que, por isso, não conseguem ter essa questão do estágio, já estão formados em outras áreas, né? Tem outras pessoas também que já trabalharam com tecnologia, mas que não trabalharam com testes, trabalhou com, por exemplo, eu já me formei, não tem mais como fazer estágio agora, já me formei, e aí fui para uma outra área, fui para a área de redes, e agora eu estou vendo em testes uma oportunidade, quero mudar para lá, e não dá por quê? Porque a gente tem ali, então, né, uma formação já realizada em outra área. Entendeu o que eu quero dizer? Então, para essas pessoas, a gente precisa de uma outra solução. É sobre essa solução que a gente vai falar hoje, tá bom? Sobre formas que você consegue ganhar experiência na área de testes, né? Enquanto você ainda não conseguiu um sim oficial lá de uma empresa, né, que vai te contratar para que você trabalhe com testes dentro da organização. Ok? É sobre isso que a gente vai falar. Eu só estou dando essa base para vocês antes, para que vocês possam entender como é que as coisas funcionam. Aí é o seguinte, se a gente vai olhar pelo lado da empresa, funciona assim. Não faz muito sentido, né? Aparentemente não faz muito sentido que uma empresa que quer contratar um profissional júnior exija a experiência dessa pessoa. Vocês concordam? Poxa, como assim? Você quer contratar alguém que é iniciante, mas quer que essa pessoa obrigatoriamente já tenha experiência? Como assim?
né? Não cabe, sabe, não se encaixam as coisas aqui não, jovem. Tá? Mas existe uma explicação para isso. As empresas, né, elas têm dentro de, vamos dizer assim, algumas empresas dentro de cada senioridade, estou falando aqui de júnior, pleno, sênior, especialista, líder, dentro de cada uma desses níveis aqui dentro da senioridade, elas têm subdivisões. Então eu vou te dar um exemplo. Você pode ser um júnior que está dentro de uma primeira subdivisão que é 1, ou júnior dentro da segunda subdivisão que é 2, ou júnior na terceira subdivisão que é 3. Então, júnior 1, júnior 2, júnior 3. Às vezes, a empresa está precisando muito de algum júnior que já tem um pouco de conhecimento. Por isso, ela vai lá e coloca que precisa de experiência. Essa experiência é nada mais nada menos do que falar que você já passou pelo momento do júnior 1. Entendeu? Só que quando você vai olhar para as vagas não falam dessa forma de maneira explícita. Ela só fala que o júnior lá precisa ter experiência, entendeu? Só que, né? O que eles estão querendo dizer no final das contas é que existem essas 3 subdivisões, eles querem um júnior que entende um pouquinho mais. Esse júnior 1 aqui já, por sua vez, não tem como ele ter experiência passada, a não ser que seja no estágio. Só que daí para a empresa, né, seria um movimento muito, sabe, muito imaturo. Pedir que, né, um completo iniciante em teste de software já soubesse, sabe, fazer, já tivesse experiência em teste de software. Entende? Não dá certo. Concorda? Então, pode ser, mas isso pode ser que aconteça também, né? Pode ser que a empresa é completamente imatura em recrutamento e está pedindo com um júnior bem no comecinho já tem experiência. Puxa, é um movimento muito, muito imaturo da empresa, né? Então, tá? Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, vamos pensar assim, né? Uma coisa que existe implícita por detrás dessas vagas. Então, quando a empresa pede experiência para o júnior, provavelmente é porque ela quer alguém que já conseguiu pelo menos entrar na área e quer um pouquinho de experiência. É muito mais difícil para eles recrutarem. E isso faz com que então eles fiquem com a vaga muito tempo aberta, né? Bom, se a gente está aqui nessa situação, onde a vaga que está aberta é uma vaga que é de um júnior um pouquinho, vamos chamar assim, um júnior um pouquinho mais experiente, né? A empresa vai querer colocar lá que a pessoa tem que ter experiência. E aí, novamente, a gente volta na mesma discussão aqui do começo dessa conversa, que é a seguinte: puxa, se eu quero concorrer a essa vaga de júnior, e eu não tive a oportunidade de fazer estágio em testes antes e não tenho nenhuma experiência com isso, ou estive em outras áreas da tecnologia e não tive experiência com testes especificamente, o que eu posso fazer para que agora eu consiga ter essa experiência? Existem 4 formas que eu vejo, pelo menos 4 formas que eu vejo, que você consegue ganhar essa experiência, mesmo que você não teve oportunidade de estágio, mesmo que você não teve oportunidades, sabe, passadas para conseguir demonstrar essa experiência que algumas empresas do mercado pedem para você. Então vamos lá. Primeira delas, crowd testing. Crowd testing se escreve assim, C-R-O-D, crowd, testing, T-E-S-T-I-N-G, ok? Crowd testing. Crowd testing é uma prática que basicamente envolve 2 empresas. Uma empresa que tem um software que precisa ser testado e uma empresa prestadora de serviço de testes. Ok? Então o que acontece é o seguinte: a empresa que tem um software que precisa ser testado, ela tem um software que já está prontinho para ser divulgado para os seus clientes. Ok? Ela já tem esse software. E essa empresa, ela fala assim: olha, dentro da minha empresa, tá? Tá? Aqui dentro da minha empresa eu tenho uma equipe de pessoas, de profissionais que são muito, mas muito capacitados. Eles realmente são muito bons no que desenvolvem. A qualidade desse time é boa, a gente já testou aqui tudo, certo? Mas
A gente quer ter uma visão externa, uma visão de pessoas que estão por aí ao redor da internet, né? Ou geograficamente em um país específico. Às vezes acontece isso também. A empresa aqui tá criando aí então um software que vai ser utilizado a nível global, ok? E vai ser utilizado a nível global. Então, num caso como esse, o que eles vão precisar? Eles vão precisar de uma visão de pessoas reais, não só daquele país, mas de outros países também. Então, só a equipe deles não atende, entendeu? Então, o que eles querem? Eles querem expor esse software, a essas pessoas. Então, expondo esse software a essas pessoas, que elas possam testar e dar feedback sobre o software. Essa é a empresa que quer que alguém teste. Aí a gente tem uma outra empresa, que é uma empresa prestadora de serviços. O que essa empresa prestadora de serviços de teste faz? Essa empresa, ela vai lá e fala assim, olha, você quer testar? Quero. Eu quero fornecer esse serviço para você. A empresa que tem o software fala, então tá bom, vou te pagar aqui, e paga lá um valor, sei lá, R$200 mil. Paga para essa empresa. E essa empresa aqui faz o quê? Ela não tem funcionários, não tem gente CLT ou PJ aqui dentro. Ela vai lá e fala assim, olha, vou fazer um convite para as pessoas que são testadoras e que estão na internet. Ela fala assim, deixa eu ver quem eu tenho aqui na minha base. Ela olha lá na base dela e tem, sei lá, 50 mil testadores cadastrados aqui nessa base. Aí ela vai e olha para os requisitos do software que precisa ser testado e começa a ver quem são as pessoas que têm essas habilidades aqui dentro dessas 50 mil pessoas que tem cadastrados na base dela. Ela vai lá então e começa a enviar e-mail para as pessoas e fala, quem quer participar dos testes dessa empresa aqui? Essas pessoas aqui, algumas delas levantam a mão e dizem, eu quero, eu vou. Então, num dia específico, essa empresa aqui fala para suas conexões, dizem, podem começar os testes. E eles começam. Cada um na sua casa começa a testar esse sistema aqui. Se eles acham defeitos, eles reportam esses defeitos para essa empresa. A empresa analisa para saber se é um defeito mesmo. E segundo a sua criticidade, paga para essas pessoas aqui por defeito encontrado. Entenderam? Existem ainda outras modalidades. Por exemplo, essa empresa aqui pode querer testes automatizados. Então, essa empresa aqui pega pessoas de testes automatizados e manda o convite para elas. Essa empresa pode querer teste de usabilidade. Então, essa empresa aqui pega os que têm habilidade de teste de usabilidade e manda para eles. Assim sucessivamente. Então, tem vários serviços de teste. Mas certo é que quando eles executam aquela tarefa, eles recebem por isso. Tem também uma outra modalidade que é de um campeonato. Então tem aqui uma aplicação, essas pessoas aqui recebem um convite, quem encontra mais defeitos, por exemplo, ganha um PlayStation, o último PlayStation que está aí no mercado agora, por exemplo. Entenderam? Pode acontecer também dessa forma. Ou outros prêmios. Isso daqui é crowd testing. E aí o que acontece? Para que cada uma dessas 50 mil pessoas entrassem aqui na plataforma, eles tiveram que, por eles mesmos, de sua livre e espontânea vontade, ir lá e falar assim, eu quero fazer parte da base, eu quero ser vamos chamar assim, de um crowd tester. Eu não sei se eu pronunciei correto, mas eu vou pronunciar aqui novamente. CROWDTESTING, ok? CROWDTESTING, crowd testing, ok? Bom, então, o que acontece é que vocês que querem ter alguma experiência em testes podem ir num site de num serviço desse de crowd testing e fazer o seu cadastro lá dentro. Júlio, existem empresas de crowd testing aqui no Brasil? Sim, a principal delas é a Base 2. A Base 2 ela tem uma empresa, uma subdivisão dentro da Base 2 chamada crowdtest.me. crowdtest.me. Então depois vocês podem acessar esse site, crowdtest.me. Acessando, vocês vão ver lá que tem o serviço de crowd testing da Base 2.
Você se inscreve lá como sendo um testador, e aí quando eles têm um projeto, eles te mandam e você testa na sua casa. Júlio, isso é uma experiência CLT ou uma experiência PJ? Nenhum e nem outro, tá bom? O que você está fazendo ali é prestando um serviço pontual para aquela empresa. Então você não tem vínculo empregatício com ela. Você está apenas prestando ali um serviço para eles, para que você consiga então executar esses testes. E nos sites dessas empresas, que são empresas de crowd test, você consegue encontrar tudo sobre qual que é a relação, né, de trabalho que existe com elas. Mas uma coisa tem em comum: nenhuma delas aconselha você a colocar lá no seu LinkedIn, né, ou no seu currículo, que você foi funcionário delas, porque você não foi, você só prestou um serviço pontual, entendeu? Então, o que acontece? Já já a gente vai falar sobre como lidar com o LinkedIn, mas sempre lembre-se disso. Essas horas que você vai conseguir de experiência durante esses projetos serve para que você possa falar do que você fez. Falar do que você fez. Já já vou dar dicas sobre como você coloca isso no seu LinkedIn. Mas você vai colocar de uma maneira que você vai dizer que você conseguiu ter experiências, né, de algumas X horas com testes de software. E isso vai ser o que você vai contar na entrevista para os entrevistadores. Entendeu? Então, essa é uma das formas. Testar através de crowd test. Então, você ganha uma graninha e ainda assim ganha uma experiência, né, quanto à atuação como sendo, né, alguém que testa softwares. Tá? Então, essa é a primeira forma de você conseguir experiência. Eu já diria que para todo mundo que está querendo ganhar experiência, sabe, né, saiu do vídeo aqui, vai lá, já faz sua inscrição e já tenta, né, movimentar para conseguir então ganhar essas experiências. Você coloca as coisas na prática, ok? Segundo, às vezes tem alguma ONG que você conhece e que você admira muito. Você fala, nossa, olha, tem uma determinada ONG aqui que, sei lá, cuida de gatinhos abandonados. Puxa, eu adoro pets, cara. Essa ONG aqui, ela faz um trabalho incrível. Puxa, eu gosto demais deles. E eles têm um app, que é o app Encontrei um Gatinho. Então, o que você faz? Encontrou lá tem o app lá do Encontrou o Gatinho? Você pode conversar com a galera dessa ONG e falar para eles assim que, puxa, você admira muito a ONG e que você gostaria muito de contribuir voluntariamente para testar o app deles. Então, o que você faz? Você vai olhar lá para toda a minha base que eu tenho de conhecimento no YouTube, vai lá e assiste lá os vídeos, cai de cabeça no mundo de testes de software. Pega aquilo que você aprendeu e aplica lá no site do app do Achei um Gatinho, entendeu? Então, você vai ter a oportunidade de ir lá como voluntário e fazer e adquirir experiência testando aquele determinado app com tudo aquilo que eu ensino para você lá no meu canal no YouTube. Entendeu? E aí, nessas organizações, que são organizações, né, não governamentais, geralmente eles têm lá até um certificado, sabe, né, que você ajudou voluntariamente aquela determinada causa, e isso já serve para que você coloque como sendo experiência. Novamente, já a gente vai falar sobre LinkedIn, mas lá no LinkedIn tem até uma área específica para isso, entendeu? Para trabalhos voluntários, que você já vai poder colocar, e isso vai te ajudar muito. E também ajuda, né, as organizações não governamentais a conseguir também ter ali uma ajuda, um suporte. Às vezes você não tem nem grana para conseguir ir lá e ajudar voluntariamente, mas você tem a sua mão de obra, o seu trabalho, que vai te dar ali experiência também. Terceira forma. Pode ser que você tenha um amigo que possui um app ou possui um site, né? Puxa, eu tenho um amigo que é empresário, ele tem um app, ou eu tenho um amigo que está começando agora uma startup, ele tem um site, ou eu tenho um amigo que criou um app que é gratuito mesmo, sabe? Não é um app pago, ele nem está ganhando dinheiro ainda com isso, mas eu posso ajudá-lo. O que você faz? Vai lá, conversa com seu amigo e diz, ô amigo,
eu estou aprendendo teste de software e tem algumas vagas na internet que elas pedem experiência, estou buscando experiência. E já estudei bastante, estou pronto para começar. Minha nova carreira vai ser analista de testes. E sendo analista de testes, eu posso encontrar, eu posso investigar a qualidade do seu software. Me paga aí um valor, irrisório, sei lá, me paga um valor X aí, que eu quero fazer um serviço para você. Então você, assim, para fazer tudo de uma maneira super legal, você vai lá e abre uma MEI para você, uma empresa, aquela empresa do microempreendedor individual, sabe? Então não tem muitos gastos durante o mês, abre a sua e vai lá e presta serviço para esse seu amigo. Você fala, tá aqui, nesse mês aqui, para essa versão do seu software, aqui está o que eu penso em realizar, né? Tá aqui a minha estratégia de testes, está aqui os testes, está aqui o que eu encontrei dos meus testes, está aqui os testes que eu fiz, paga aqui para mim o valor que a gente combinou e tá beleza, entendeu? Ele gera uma notinha fiscal para você, ou você gera uma notinha fiscal para eles pagam, você já tem formas de comprovar que você prestou um serviço de teste de software para aquela determinada empresa do seu colega. Entendeu a ideia? Então essa também é uma forma de você conseguir experiência, conversando com as pessoas que estão ao seu redor, né? Às vezes nem é seu amigo, mas é amigo do seu amigo, mas você conhece. Você sabe que tem uma aplicação e que pode ser testada. Se alguém tem um software, esse software pode ser testado. Basicamente é isso que eu quero dizer, tá bom? Qualquer software pode ser testado. Então se você sabe de alguém que tem um software, essa pessoa pode ser a sua porta de entrada para conseguir as primeiras experiências em testes e depois conseguir mostrar isso nas entrevistas. Beleza? E a quarta forma é uma forma que é mais válida para você que já está trabalhando em uma empresa que produz software, mas que você não está na área de testes. Tá? Então vou dar um exemplo. Pode ser que você trabalhe numa empresa, sei lá, vamos dizer que você trabalha na Amazon, ok? Você trabalha na Amazon, mas você trabalha na Amazon como entregador. Você não trabalha na Amazon na área de tecnologia, mas você trabalha como entregador, né? E aí, trabalhando como entregador na Amazon, pode ser que existam procedimentos internos de contratação que você apenas faça uma mudança dentro da mesma empresa. Pode ser que hoje você trabalhe como comercial dentro de uma empresa, mas essa empresa possui um software. Sei lá, vamos dizer que você trabalha como comercial numa loja de motos, mas tem o site da loja de motos que vende peças, vende equipamentos lá das motos. Vai lá e oferece, né, conversa com as pessoas, diz que você está pensando em migrar para essa área de testes. A minha dica para você nessa questão de transição é: conversa com a galera de testes, conversa com o QA da sua empresa. Às vezes você nem sabe, mas tem QA na sua empresa, conversa com o QA da sua empresa, entendeu? E fala, gente, o que vocês fazem no seu dia a dia, como que eu faria para migrar para a sua área? E conversa com as pessoas, entendeu? Ou às vezes você está numa posição que eu diria para vocês hoje em dia que é uma das posições que, os meus alunos que fazem a migração de carreira dentro da mesma empresa, mais têm sucesso. Se você é um analista de suporte ou se você é um desenvolvedor. Se você é desenvolvedor, migrar para a área de teste de software, ou se você é desenvolvedor ou se você é analista de suporte, a migração para a área de teste de software, eu posso dizer assim que ela é, muito, muito bem aceita, né? Olhando pelas estatísticas dos meus alunos, tá bom? Então, você vai pegar aqui essa carreira que você já tem até agora e vai conversar com as pessoas ao redor para ver como você poderia migrar para lá. Essa migração dentro da carreira, ela é eu volto a dizer, é uma das coisas assim que, mais acontece com os meus alunos. Eles conseguem fazer essa migração e facilita assim para eles essa migração, tá bom? Bom, dito isso, a gente já tem aqui então 4 possibilidades de como você fazer essa sua
esse começo seu de migração para conseguir né, essa experiência que algumas vagas pedem no mercado. Vou repetir para vocês: crowd testing, trabalhar em projetos de ONGs de maneira voluntária, fazer a migração dentro da sua própria empresa ou testar os apps ou sites ou softwares, vamos generalizar assim, de amigos seus ou de amigos de amigos. Essas daqui são formas de você conseguir então, né, conseguir ter aí já no seu currículo uma experiência para poder apresentar para as empresas que você vai fazer parte. Aí assim, como que você conta essa experiência quando você estiver numa entrevista? Vamos dizer que você conseguiu a entrevista e agora você quer contar o que é que você fez. Você precisa contar isso com detalhes. Isso vai ser extremamente importante. Então, eu vou te dar um exemplo. Você vai falar assim, olha, em vez de você falar, olha, eu já trabalhei como crowd tester. Eu já fiz alguns testes para um amigo. Não, eu ajudo numa ONG com testes. É algo que fala o que você faz, só que não fala em detalhes. Você precisa mostrar isso em detalhes. Você vai falar assim, olha, já tive a oportunidade de criar casos de teste, executar casos de teste e, com base na execução dos casos de teste, reportar defeitos. Olha, já tive a oportunidade de criar do zero uma estratégia de testes para uma ONG e contribuir com os testes de software realizados nele e também com a criação de alguns scripts de teste automatizado. Eu já prestei serviço algumas vezes para uma empresa que desenvolve, ou melhor, para uma empresa que vende peças de moto na internet. Essa empresa, ela é um e-commerce, que hoje em dia está no mercado e recebe 50 mil clientes todos os meses. Eu criei uma estratégia de testes para eles e também defini um processo de como executar testes de software. E treinei também, né? Dei um treinamento bem básico, com base nas informações com base no conhecimento que eu tenho, de como executar testes exploratórios utilizando uma heurística de testes. Você precisa demonstrar isso, precisa dizer isso para as pessoas e dar detalhes que vão mostrar para as pessoas que você realmente entende sobre aquilo que você está falando. Por quê? Porque você pegou o conhecimento lá no meu YouTube e você aplicou esse conhecimento na prática e agora você está aqui apresentando para eles os resultados. Tem que mostrar, tem que falar de maneira técnica e tem que demonstrar que você realmente fez aquilo e principalmente quais foram as descobertas que você fez enquanto você aplicava aquilo na prática. Ok? Tenha também claro para você que você vai ter que falar sobre o período que você atuou com isso. Se você atuou com o crowd testing, você vai falar em horas. Vai falar, olha, deu mais ou menos aqui, 200 horas de experiência em testes. Agora, se você trabalhou com ONGs ou dentro do seu próprio emprego, participando de alguma iniciativa com experiência em testes, ou prestando aquele serviço para os apps do amigo ou do amigo do amigo, o que você vai falar? Você vai falar, olha, eu fiz X projetos. Então você não precisa falar em horas, você pode falar em projetos. Quantos projetos que você fez? Quantos projetos que você atuou, que você participou? Ok? Então essa é uma dica super aqui também, que é a forma de você, né, se expressar quanto ao trabalho que foi desenvolvido. Segundo ponto aqui é sobre o LinkedIn. O LinkedIn é o seguinte, como eu disse para vocês, se você está participando de projetos de crowd testing, ok? Participando de projetos de crowd testing, você não vai poder colocar lá que você é funcionário, né, da empresa de crowd testing, porque você não tem um vínculo empregatício com eles. O que você tem é meio que um trabalho freelance, que você foi lá, fez pontualmente e executou. Se você trabalha com projetos de crowd testing,
O que eu recomendo para você é que lá no LinkedIn você crie uma empresa sua, ok? Lá no LinkedIn, pelo que eu me lembro aqui, a gente tem ainda a possibilidade de criação de nossas próprias empresas. Então você vai lá e procura lá no LinkedIn onde cria uma nova empresa e cria uma empresa sua, coloca lá o seu nome, a sua logomarca, alguma coisa desse tipo, e coloca lá que o que você faz nessa sua empresa são atividades de execução de testes freelance. Então você vai lá e coloca quais são as atividades que você executa dentro dessa sua empresa. Entendeu? Em projetos crowd testing, você também não pode revelar o nome dos clientes ou o nome dos produtos que você testou. Mas, por exemplo, se você fez parte de um projeto de crowd testing que falava que era um projeto, sei lá, numa grande rede de supermercados, ao invés de você falar o nome da marca do supermercado, você fala: fiz testes em softwares de uma grande empresa do setor, né, de supermercados. Entendeu? Então você abstrai o nome da empresa e coloca a grandeza que ela tem. Eu fiz testes numa aplicação de um dos principais bancos que existem no Brasil. Então você vai lá e coloca: fiz um projeto de crowd testing dentro dessa minha empresa aqui com essa minha vaga freelance, e coloca lá que você fez testes em um grande banco, né, no Brasil, e aí você vai lá e coloca quais foram as atividades que você realizou. Entendeu? Então não vincula no seu LinkedIn com a marca, vincula com a grandeza do trabalho que foi realizado, ok? E cria lá para você a sua própria empresa para que você se declare um freelancer. Ok? Show! Agora vamos para a nossa terceira e última dica aqui, né? Depois de ter conhecido já essas 4 formas de conseguir ganhar essa experiência que você precisa para conseguir aí essas vagas iniciais em teste de software. Entrevista. Vai chegar um momento que você vai entrar para uma empresa, e ou que você vai entrar num processo seletivo, e entrando nesse processo seletivo, você vai então precisar demonstrar os seus conhecimentos e falar sobre você. E quando você ainda não tem experiência, né? Experiência já como essa experiência que o mercado, né, tradicionalmente espera, como eu disse para vocês no começo aqui desse nosso vídeo, você vai precisar demonstrar os conhecimentos que você obteve de uma maneira bastante estruturada. Então não simplesmente vá e comece a falar lá sem ter planejado antes. Não. Prepara na sua casa uma historinha de como você vai contar cada uma das experiências que você teve com crowd testing, com softwares de ONGs, com migração dentro da empresa ou com apps ou sites de amigos ou de amigos dos amigos. Entendeu? Então cria uma historinha antes. Também coloca dentro dessa sua historinha o conhecimento que você obteve lá nos meus canais. Olha, eu sou o Júlio e eu atualmente eu sou entregador na empresa XPTO. Atualmente eu trabalho trabalho na área comercial, né? E decidi migrar para a área de teste de software porque eu vejo na área de teste de software uma grande expansão e diversas oportunidades abertas. E as habilidades que são exigidas para alguém de testes são habilidades que eu percebo em mim. Olha, eu tenho esse olhar mais curioso, criterioso, eu gosto de investigar. Qualidade sempre foi uma das marcas que teve dentro das atitudes que eu tomei na minha vida, né? Algumas pessoas até me chamam às vezes de criterioso demais. E eu procurei então me especializar. Aprendi lógica da programação, aprendi também a programar. Aqui no meu GitHub eu tenho alguns códigos que eu criei que são meus, tá aqui, ó. E além disso eu consumi muito conteúdo do Júlio de Lima, que é uma pessoa que contribui muito com a comunidade através da produção de conteúdos. Olha aqui, ó, aprendi essa técnica A, B, C, D.
E eu tive a oportunidade de pegar essas técnicas e aplicar aqui, ó, nesses projetos. Atuei em um projeto de crowd testing durante X horas. Era um dos grandes bancos do Brasil, eu não posso revelar o nome porque é confidencial, mas um dos grandes bancos do Brasil, e apliquei essas técnicas. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em uma ONG que eu gosto muito. Puxa, é a ONG Encontrei um Gatinho. Se você encontrou um gatinho na rua, você tem que baixar o app, hein? E aí, dentro desse app, eu criei uma estratégia de testes, executei os testes e a gente conseguiu encontrar muitas coisas aqui que eram críticas. Por exemplo, às vezes você colocava lá que encontrou um gatinho e apertava o botão de encontrar, só que se você estivesse numa área que não tivesse bom sinal de internet, ele colocava em outro ponto. Outra coisa que eu fiz também foi que eu participei aqui fornecendo, né, serviço de teste de software para 2 empresas. Essas empresas são ambos e-commerces. E o que eu fiz lá foi basicamente ensinar para eles quais eram os primeiros conceitos em teste de software. Então eu dei 2 treinamentos e executei um ciclo de testes lá em uma das aplicações que eles têm através de testes exploratórios. E agora eu estou aqui pedindo para você me dar uma oportunidade, porque eu quero muito trabalhar na sua empresa. Estudei a sua empresa e olha só, descobri que vocês receberam um grande aporte de uma empresa investidora dos Estados Unidos. Descobri que o seu CTO, que é o diretor de tecnologia, veio de uma empresa que eu já trabalhei antes e eu já pesquisei sobre os trabalhos dele, vi que ele escreveu 5 artigos, eu li os 5 e achei o terceiro muito impressionante. Ele fala sobre essa questão aqui relacionada a teste de software. Eu já olhei para as vagas e vejo que eu consigo atingir a pelo menos uns 60%, né, do que é pedido nas vagas. E eu quero muito ter a oportunidade de trabalhar com vocês, porque eu sei que se eu trabalhar com vocês eu vou conseguir descobrir muitas coisas ainda que eu preciso descobrir na minha carreira. Eu sei que eu vou ajudar vocês a conseguir atingir a meta estratégica que eu ouvi o seu CEO comentando em um programa de TV, que é de melhorar a facilidade de uso dos seus softwares em 60%. Existem algumas técnicas que eu posso aplicar dentro do software da empresa que vai pelo menos aumentar em 10% isso. E eu estou aqui hoje pedindo essa oportunidade. Entende o que eu quero dizer? A gente está falando de uma entrevista onde você não vai simplesmente chegar e começar a falar, né? Tem sabe, tipo, vai falar de toda a sua vida e vai sobrar um tempinho só para falar da sua experiência que você vai usar de uma maneira que não vai ser tão proveitosa. Não, chega lá já com uma história criada já, de o que é que você quer falar nessa entrevista. Mistura a sua experiência com o que você encontrou da empresa, com tudo que você conseguiu identificar que pode mostrar que você realmente está preparado ou preparada para assumir uma vaga. Entende? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: entrevistas são momentos únicos. A gente tem que aproveitar. Então a entrevista é um momento de ir lá para vencer. E ir lá para vencer é algo que vamos dizer assim, que é oneroso. Por quê? Porque você tem que fazer uma pesquisa antes, você tem que montar um script antes, para que quando você chegue na entrevista você consiga ir lá e arrebentar naquela entrevista. Então tem um trabalho antes de você ir para a entrevista, ok? Então lembre-se disso, tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. A gente vai para o resumo aqui agora da aula de hoje. Existem 4 formas, pelo menos, de como você consegue trabalhar ainda sem ter experiência, ok? Para que você consiga ganhar a experiência que você precisa para depois buscar outras vagas. Primeiro, crowd testing. Quais são as empresas que prestam esse serviço? No Brasil tem a Base 2, mas a gente tem também várias outras empresas ao redor do mundo. Vou falar de 2. UTest. U-T-E-S-T. UTest. Se lê utest.com. E a segunda é a Global App Testing. Global App, com 2 P's, Testing. É uma outra empresa também. Tanto a UTest quanto a Global App Test pagam em doletas. Ok? Então vocês podem conseguir lá fazer um trabalho de crowd testing e ainda receber em dólares.
Outra possibilidade para você é que você trabalhe para ONGs. Então vai lá, pega aquela ONG que você gosta muito e faz o serviço voluntário para ela de testes de software. Outra possibilidade é que você preste serviços para amigos ou para amigos de amigos, testando o software deles e recebendo por isso. Então vai lá e fecha um valor que é um valor que, puxa, te ajuda um pouco, né, nos seus estudos, nos seus investimentos para a sua carreira, e vai lá e faz um teste para aquela determinada empresa, para aquele determinado site. E o quarto é que você consiga, dentro da sua própria empresa, uma oportunidade de conseguir experiência em testes, conversando com outras áreas e tentando buscar ali essa oportunidade. E aí eu dei para você 3 dicas. Dica número 1, que você saiba comunicar a forma que você testou nessas 4 formas que eu passei agora há pouco. Então, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, em detalhes. Segundo, lá no seu LinkedIn, descreve isso que você fez. Né? Se for para uma ONG, tem uma área lá no LinkedIn que é uma seção de trabalhos voluntários, coloca lá. Se você trabalhou para um amigo, né, ou um amigo de um amigo, ou prestou serviço de ou participou de alguma forma de projetos de crowd testing, coloca lá uma empresa no seu nome lá no LinkedIn e coloca as atividades que você fez como sendo a descrição do que aconteceu durante esses testes. E o número 3 é que você, durante a entrevista, leve já um script de qual é a história que você quer contar quanto ao trabalho que você já realizou. Beleza? Não esqueça de deixar a sua curtida, de deixar o seu comentário aqui também, que eles são muito importantes para que a gente possa entender aqui o que é que você achou desse nosso episódio de hoje. E também compartilhar com os amigos que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo também. Eu estou frequentemente compartilhando conteúdo com vocês e espero você na nossa próxima oportunidade de ter aqui essa conversa para que eu possa ajudar você a conseguir entender como alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Beleza? Muito sucesso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!